Bom dia, muita paz e prosperidade para você nesse dia. Que o amor de Deus, o Espírito Santo, a sua infinita sabedoria e que Jesus Cristo esteja contigo nesse dia. Hoje, quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Emerson Rosa Santos, pastor, terapeuta, mentor e escritor. A minha missão da minha vida é aproximar você de Deus, é aproximar você de você mesmo, ajudar você a voltar para a jornada da tua própria vida. Como um dia eu estive perdido, precisei de ajuda para voltar, eu estou aqui para ajudar alguém que precisa. E eu tenho várias ferramentas que Deus me capacitou para isso. Por isso estou fazendo esse vídeo, para alcançar um coração dilacerado, alguém que precisa ouvir algo de Deus para sua vida. Você fala através de Deus, Emerson? Fala. A Escritura é a palavra de Deus. Tudo que eu vou falar para você aqui, não vem nada da minha cabeça, não vem nada para tentar parecer para você que eu sou algo que eu não sou. Um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. Depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Fui coberto por um amor que me transformou de dentro para fora. E depois que esse amor veio, eu comecei uma jornada. Uma jornada que o final dela vai ser só quando o Mestre me levar daqui. Eu estou percorrendo um caminho. E eu quero te convidar para percorrer esse caminho comigo. E você pode começar a qualquer momento e ter as mesmas vantagens do que eu. Porque o amor de Deus, ele cobre todo o pecado que você tiver. E hoje o tema da nossa live é: para que Deus nos chamou? Parece que eu estou falando temas muito parecidos nos últimos dias. Mas nós estamos percorrendo as cartas de Paulo. Estamos percorrendo Tessalonicenses. Cada dia de 3 em 3 versículos. E aquilo que eu aprendo, que eu entendo, que Deus fala ao meu coração, eu compartilho contigo. Porque no reino a gente não divide, a gente compartilha. A estrutura é simples, mas o coração é grande. E eu convido você para ficar comigo esses minutos que vamos estar falando um pouco sobre esse tema de hoje tão importante. Para que Deus nos chamou? Para que Deus chamou você e eu? Qual é o sentido da nossa caminhada com Deus nessa terra? Qual é o sentido da tua vida? Ontem eu escutei alguém falando. Eu gosto de escutar muitas coisas e fico analisando pela Escritura. E escutei uma coisa ontem que a internet e os meios de comunicação é uma forma maravilhosa de falar do amor de Deus. Eu acredito, pessoalmente falando para você, homem e mulher de Deus que vai me ouvir, que você deve fazer que nem eu estou fazendo. Nós devemos invadir as redes sociais com pregações, com orações, compartilhando o que aprendemos. Por quê? Há uma tendência natural das pessoas ficarem cada vez mais conectadas. Nos Estados Unidos, lá em Palo Alto, acho que é Califórnia, não entendo muito bem. Mas há exatamente 10 engenheiros trabalhando para que você fique cada vez mais conectado. Aproximadamente 10 engenheiros trabalhando para que você fique conectado, sem parar. Você já percebeu que você vai lavar a louça e teu telefone dá notificação? Você vai dormir, teu telefone dá uma notificação? Você acorda e já está cheio de notificação? Como é que eu vou lutar com isso? Como é que você vai lutar com isso? Como é que nós vamos lutar contra uma chamada dessa do tempo inteiro? Se você olhar uma coisa, um gatinho fofinho, vai ter notificação de gato fofinho toda hora no teu telefone. A criança sorrindo, você vai ver criança sorrindo o tempo inteiro no teu telefone.
Isso vai fazer a gente viver num mundo perfeito. Por que um mundo perfeito? Porque você vai ver só o que você quer. Você não vai ser incomodado. Você não pode ser atrapalhado. E se você não perceber o perigo que nós estamos nos aproximando, deixa eu te falar. Vai chegar um momento que até isso que eu estou fazendo vai ser proibido. Ou vai ser extremamente limitado. Ainda temos tempo. Ainda temos liberdade. Ainda temos para pregar o Evangelho. Para anunciar as boas novas da salvação. Mas vai chegar um tempo que nem isso vamos poder fazer nas redes. Que vão bloquear, que o algoritmo não vai se mexer quando ela vê Evangelho, Jesus. Ou qualquer coisa com relação a isso. Prepare-se. Prepare-se, homem e mulher de Deus. Aproveita que ainda há tempo. Ainda há tempo de a gente entender para que a gente foi chamado. Para que você foi chamado. Muitos são chamados ainda e poucos são escolhidos. Mas todos fomos chamados. O chamamento de Deus é inconfundível. O chamamento de Deus, ele acalenta dentro do coração da gente. Não tem como se enganar. Quando é Deus que nos chama genuinamente. E é o que eu entendo aqui em Tessalonicenses 4 e 5. Fala muito sobre o nosso verdadeiro chamado. Nós somos chamados, meus irmãos, meus amigos, para uma vida de santidade, uma vida de amor e de esperança. Isso mesmo. Nós somos chamados para ter uma vida de amor, santidade e esperança. Santidade. Tenho falado isso nesses últimos dias. Temos que ser santos. E não é fácil ser santo. Não é fácil ser um exemplo. Mas vamos ver a vida de Paulo, gente. Esse apóstolo, ele entregou a vida dele por amor ao Evangelho e Deus nunca deixou. Nunca deixou ele. Ele ficou um dia e uma noite, se não me engano, à deriva no mar. Imagina se eu e você. Eu tinha morrido. Ou eu tinha amaldiçoado a Deus. Que pessoas que nós estamos sendo nessa última hora da igreja na Terra. Ah, Emerson, mas isso eu escuto há muitos anos. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja cristã, eu acredito que o melhor período dela foi no pior período. Foi os 400 anos de perseguição. Que Roma perseguia os cristãos implacavelmente. Você sem uma perseguição. Você sem um desafio. Isso não é nada. Você escuta bem o que eu estou te falando. Você sem uma perseguição, sem um aviso, sem um desafio, você não é nada, nada. E sabe quando é que a gente vê a nossa verdadeira miséria? Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa que não seja para o nosso próprio umbigo e a gente vê de quanto nós somos limitados. Ou quando a gente se dispõe a fazer algo para Deus em gratidão e como nós somos limitados. Esses dias eu observei algo sobre a crucificação de Cristo e achei muito interessante. Que o prego, ele não poderia ser pregado na palma da mão de Jesus, porque senão ia rasgar a mão. Então eles pregaram no nervo dele. Acho que foi aproximadamente aqui. A minha filha quebrou o dedo do pé, eu acho, destroncou, bateu forte. A dor que a coitadinha sentiu. Colocamos uma tala, cuidamos dela. Foi só uma luxação. Mas a dor que ela sentiu foi dela. A dor que Jesus sentiu não foi dele. A dor que Jesus sentiu foi por ti e por mim. A dor que Jesus sentiu
foi por causa da gente. Aí a gente não sentiu dor nenhuma por ele. Agora pela manhã eu estava orando aqui no escritório, onde eu gosto de ter um momento com Jesus durante o dia e de intimidade, né? E coloquei uma almofada um pouco maior no meu joelho de baixo e a menor no joelho nos pés. Como eu estava orando confortável. Ah, mas o senhor é contra o conforto? Não, você ora do jeito que você quiser, mas eu estou compartilhando contigo um pensamento. De como a gente está sempre procurando o conforto das coisas. Sempre procurando o conforto. Somos cristãos acomodados, degenerados, vazios. Sem o fogo da perseguição, a gente dorme em cima da espada. Sem o fogo da perseguição, nós não nos disponibilizamos para estender a mão para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o mendigo, para o missionário, para o estrangeiro, para o nosso vizinho. A gente passa na rua, vê alguém necessitado e não ora, não estende uma mão, não dá nem um sorriso. Que cristãos que a gente está sendo? Vamos sair também do conceito propriamente escriturístico, mas que pessoas a gente está sendo? Que pessoas nós estamos sendo? Essa última hora da igreja na Terra. Que pessoa nós estamos sendo? Para o chamado que nós temos. Que pessoas que nós estamos sendo, meus irmãos, meus amigos. Cristãos que estão olhando para o próprio umbigo. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você estendeu a mão para alguém que precisa? Quando foi a última vez que você orou por alguém, intercedeu por alguém ou abraçou alguém no meio da rua? Deus nos chamou para uma vida de santidade, mas às vezes as pessoas confundem a santidade com falta de amor. O que mais me impressiona em Jesus, porque ele não tinha prazer de estar dentro da sinagoga. O prazer de Jesus era estar no meio do pecador. O prazer de Jesus era estar com aqueles que estavam perdidos. Esse era o prazer de Cristo. A alegria dele, ele era feliz no meio dos pecadores. Ele trazia alegria onde ele estava. E será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Será que estamos trazendo alegria para onde vamos? A alegria da salvação está na gente? Será que estamos tendo uma vida de santidade? Será que estamos entendendo o nosso chamado? Será que estamos nos colocando à disposição de Deus para atender esse chamado? E não é um chamado de igreja, não é um chamado de uma placa. Vai além das quatro paredes. O sentido de eclésia, chamados para fora, nós somos chamados para buscar o perdido. Mas como vamos buscar o perdido se estamos tão perdidos quanto eles? Para que Deus nos chamou? Para uma vida de santidade. Eu coloquei na descrição do vídeo, para não ficar tão longo, o estudo que eu fiz sobre as reflexões de hoje. E eu quero resumir contigo aqui, mas eu quero que você pense nisso, eu quero te provocar. Eu quero provocar a sua estabilidade, eu quero provocar
essa sua frieza espiritual. Nos últimos tempos, o amor de todos, quase todos, esfriaria. O amor de quase todos esfriaria. Então, para que Deus nos chamou? Qual é a necessidade de a gente ser santo se é para se separar do mundo? Não, gente. É separar do pecado. Separar daquilo que nos afasta de Deus, mas o pecador amar o pecador. A minha esposa está aqui, agora ela chegou. Ela é tão doida quanto eu por vidas e por almas. Tem uma amiga dela que está lá no Paraná, que ela vendia doces aqui na rua da cidade. A esposa saía, demorava às vezes horas, porque ela estava com ela, estava orando com ela, estava falando de Jesus para ela. E a pessoa que passava, ninguém dava nem bola. Pessoas às vezes tratavam ela mal. E a minha esposa amou, cuidou, enquanto ela esteve perto. Isso é o verdadeiro chamado pastoral. Isso é o verdadeiro chamado de um ministro, de uma ministra do Evangelho. É para isso que Deus nos chamou, para uma vida de santidade. Mas não é uma santidade egoísta. Não é uma santidade que só quer para si. Porque no reino, nada é só para nós. O reino é para compartilhar. É para compartilhar o bem que Deus fez na nossa vida com as pessoas. Eu não posso guardar para mim isso. Eu não posso guardar uma vida de santidade só para mim. Eu tenho que chamar você para mim de ser um santo. Porque senão nós vamos nos tornar escravos de redes sociais, vamos nos tornar escravos de qualquer outra coisa que não seja de Cristo. E se eu tiver que ser escravo de algo, eu prefiro ser escravo do Evangelho. Eu prefiro ser escravo como Paulo foi. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não falar desse amor de Deus. Ai de mim se ficar horas só mexendo o dedo em conteúdo e não criando nada para alcançar a tua vida e a tua alma. Ai de mim se eu for acomodado e ficar só me entretendo com as coisas da minha casa. Ai de mim se olhar para a dor do perdido e não me compadecer dela. Ai de mim. E ai de você também. Que as coisas se tornaram normal. Que a dor do outro se tornou normal. Que o sofrimento da sociedade se tornou normal. Você não tem noção do que o Evangelho é capaz de fazer quando nós realmente nos posicionamos. Isso que eu estou falando só de santidade. O primeiro chamado é a santidade. Leia Tessalonicenses 4 e 5. O segundo chamado é para amor. Amor. Se você está com o mundo até aqui, você não vai sentir amor. Você tem o amor romântico da novela da Globo na cabeça. Não é o verdadeiro amor de Cristo. Não é o amor que lança fora todo medo. Não é o amor que transforma. Não é o amor que tudo vê, tudo suporta. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu possa transportar um monte de um lado para o outro, sem amor, nada serei. Ainda que eu tenha poder de curar os doentes, sem amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom da palavra e de falar, sem amor, é só um sino vazio que faz barulho. Só um sino vazio, sem sentido. E quando eu falo eu choro, eu só choro quando eu estou falando de Jesus. Isso é muito difícil você me ver eu chorando fora da presença do meu Senhor. Eu sinto Deus aqui comigo, a presença dEle, o poder dEle. Ele está comigo aqui. E Ele te chama para essa vida de amor. Mas não é o amor que o mundo dá. Não. O amor do mundo vai te enganar. Porque o amor do mundo está baseado em coisas. Está empoeirado ainda. O amor do mundo está baseado em coisas. Só que Deus ama pessoas, não coisas. Nós nos apaixonamos pelas coisas e esquecemos das pessoas. E a primeira pessoa que nós esquecemos
quando nos apaixonamos pelas coisas, é Jesus. Esquecemos Jesus. Colocamos ele em segundo plano na nossa vida. Ah, como assim? Eu tenho que trabalhar, pagar conta? Não, estou falando de princípios, estou falando de valores, estou falando da escolha que um dia você fez por ele. Nós abandonamos Jesus pelas coisas, pelas obrigações, pelos compromissos. Nos tornamos mal gestores da nossa própria vida. E ela escorre pela mão. É como você colocar a mão na água. Toda vez que você corre atrás das coisas materiais, é como você ir no mar aqui em Ibituba. Santa Catarina, você coloca a mão na água do mar e puxa para cima, assim. A água vai escorrer tudo da tua mão. Você está atrás das coisas da terra. Atrás das coisas espirituais. É um outro sentido. A vida na terra é o pouco d'água que sobrou na tua mão. E a imensidão da eternidade é a água do mar. Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Eu quero isso. E eu não quero a eternidade porque a minha vida é frustrada ou porque tem dificuldades ou lutas. Não. Eu quero a eternidade porque eu entendi o que ela é. O quão maravilhoso é ter esperança, que é o segundo item que a gente fala aqui. Depois do amor vem a esperança. Esse mundo não tem esperança de mais nada. Esse mundo está desesperançado. Você olhar a rede social, gente, é uma loucura. É a gente viver uma vida que não existe, que não é uma vida. Tudo vale para chamar a tua atenção. Só uma coisa não vale aquilo que eu tô falando. Não vale mentir. Não vale mentir para te agradar. Não dá para ver o evangelho de mentira. Eu sou uma pessoa real, assim, lavada e remida pelo sangue de Jesus, e te falo que uma vida sem santidade, você não vai ver a Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, dentro da tua própria justiça, dentro da tua própria verdade. Agora, se você não vive a verdade de Deus, se você não vive a verdade da palavra, se você não vive a verdade da santidade, você está se enganando. Cuidado. Se você não consegue ter amor pelas pessoas, você precisa rever agora a tua própria vida. Mas você não tem como amar as pessoas se você não ama a si mesmo. E você não pode amar a Deus se você não se ama e não se respeita. Porque se você não consegue amar o irmão que você vê, como é que você vai amar alguém que você não vê? Você não consegue amar o irmão que você vê. Como é que você vai amar um Deus que você não vê? E que você nem sabe quem ele é? Que você acha que Deus é um velhinho de barba branca sentado no trono com um cajado na mão, jogando raios na terra e com um baita no ouvidão querendo ouvir tua oração. Não, Deus não é assim. A essência dele está dentro de mim e de você. A essência dele está dentro da gente. E é uma essência viva, eficaz, poderosíssima. Não pode ser desperdiçada. Então você está correndo atrás do quê, meu irmão? Atrás do quê, minha irmã? Estou falando mesmo bem pertinho da câmera. Estou falando contigo para ver se você acorda. Desperta desse sono que tu está dormindo. Você não está vivendo uma vida cristã genuína. Você está vivendo a religiosidade, não santidade. Santidade é você decidir se separar para Deus, ser dele e deixar que ele te lave de dentro para fora. Eu já disse e falo, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. O entretenimento de hoje é o substituto diabólico da tua alegria, da tua felicidade em Cristo, do sentido da tua vida. Cuidado com o entretenimento. Você está se entretendo demais. Você está se distraindo demais. E esquecendo para aquilo que você foi chamado. E foi chamada. Uma vida de santidade. Uma vida de amor e de esperança.
que tem de errado numa vida dessas? Me conta. O que tem de errado numa vida dessas? Uma vida que a gente se separa do mundo, do pecado, da mentira, da arrogância, da falta de humildade. A gente se separa desse mundo. A gente se separa de tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus, mas não do pecador. Eu senti tanta dor hoje de manhã orando por pessoas. Lembrando de pessoas. Pessoas amigas, pessoas que eu amo. Mas sabe que se você ora pouco, você ama pouco. Se você ora pouco, você ama pouco. Você pode ler bem a escritura, tá? Mas se você ora pouco, você ama muito pouco. É a oração que quebranta teu coração. É na oração que você é transportado para onde as pessoas precisam da tua ajuda. Antes de fazer o vídeo eu oro, porque não adianta eu fazer o vídeo primeiro por orar depois. Eu oro pela tua vida para que alcance teu coração e te ajude antes do vídeo. E eu oro a Deus para que alcance só uma alma, só um coração, e fortaleça uma pessoa. Se eu e minha esposa sair desse vídeo fortalecidos, eu edifiquei minha casa. E vale mais do que tudo para mim ter minha casa edificada em Jesus. Nosso trabalho não é em vão. E não é vão. Ai da gente se não pregar o Evangelho. Ai de nós. E temos que ter coragem. A coragem é fundamental. Coragem, ousadia. Mas não é uma coragem e ousadia para adquirir coisas. Não. A gente precisa de coragem e ousadia para buscar uma vida que agrada a Deus. Coragem e ousadia para buscar uma vida que agrada a Deus. Não somente para a glória de Deus na nossa vida, mas vivermos na glória dele. Entendermos que somos dele, adotados por ele. Ontem eu conversava com uma amiga, uma cliente, que ela se batizou. Que decisão maravilhosa que ela teve do batismo. De aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, e ela me relatou, já começou a vir lutas e dificuldades, eu sim. Aí eu fiz a analogia que eu fiz pra você do prego cravado no braço de Cristo, na mão dele. Toda vez que ele tinha que se erguer pra cima, se um prego for cravado aqui, pega o nervo. Então ele não podia morrer sufocado, porque Deus não aceitaria o sacrifício de Jesus como carne sufocada na cruz. Então ele se erguia no peso do próprio corpo que estava cravado naqueles pregos. A dor era incomensurável. E foram horas naquela cruz, gente. Por mim, por ti, pra gente negligenciar esse amor. Por causa de coisas. Por causa de coisas que falaram pra gente, de dedos que apontaram, porque as coisas não deram certo no tempo e no horário que a gente queria. Que cristãos que nós somos? Somos tão covardes. Temos sido tão fracos e medrosos. Procuramos tanto a aprovação das pessoas naquilo que fazemos, que nós esquecemos o nosso verdadeiro chamado. Um chamado à santidade. Um chamado a uma vida de amor e uma vida de esperança. Uma esperança de uma eternidade tão maravilhosa. Eu quero que Deus crave os meus olhos na eternidade. Que eu fique com os olhos bem atentos e nunca mais eu me permita ser levado pelo vento dessa terra.
que me afasta do meu propósito de andar com Deus até o último dia da minha vida. Trabalhando, produzindo, amando minha família, honrando meus compromissos, mas nunca mais deixar Cristo como segundo plano, porque eu preciso conquistar. É como se você fosse recém-casado com a sua esposa e você lutasse muito para casar com uma linda mulher, como, por exemplo, eu tenho uma linda esposa. E depois que você casa com essa linda esposa, você larga ela de lado, porque agora você precisa conquistar outras coisas. As coisas materiais para dar conforto para essa esposa, só que essa esposa é tudo que ela precisa de você. O teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. E você abandona porque agora tem coisas para conquistar. E aí não tem tempo com ela. Você não cuida dela. Meu Deus. Então nós temos que ter coragem. Coragem. Para buscar uma vida que agrada a Deus. E o mais importante de tudo. O mais importante. Caminharmos por fé. E não por vista. Se eu tirar o meu óculos, eu fico com a visão um pouco embaçada. E algumas coisas eu não consigo ler. Algumas coisas eu não consigo ler se eu tirar os meus óculos. E se eu tirar meus óculos e apagar a luz, aí sim eu não enxergo nada mesmo. Fica ruim de ver. E o chamado para caminhar por fé, ele é esse chamado. É um chamado para caminhar com convicção, para caminhar com certeza. É isso que é a fé. Firme fundamento daquilo que a gente não vê. É firmar, é fundamentar a nossa esperança, santidade e amor naquilo que a gente não vê. Mas está escrito, gente. Os heróis da fé do Antigo Testamento. Aquele pessoal não tinha escritura. Era uma galera que abria mar. Era uma galera que o fogo descia do céu. Que morto ressuscitava quando tocava nos ossos do homem de Deus. Que fé que a gente está vivendo hoje. Que fé que nós estamos vivendo hoje, meus amigos. Por amor de Deus. Nosso culto a Deus na nossa casa não existe. Não temos tempo para ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, nossos maridos. Não adoramos a Deus na nossa casa. Não tem louvor dentro de... Não tem, é só trabalho, trabalho, estudo. Trabalho, trabalho, estudo. Não existe uma vida de adoração. Não existe uma vida de entrega. Como é que você vai ter fé se você não faz isso? Se você não se entrega. Se você não se entrega, não tem entrega. Se você não abre mão das suas defesas emocionais e pessoais por amor a Cristo, você não está vivendo por fé. Você está vivendo pela força disso aqui. E vai falhar. A força do braço vai falhar. O teu intelecto vai falhar. Se a enfermidade vir, tu vai falhar. Se a falta do dinheiro bater, você vai falhar. Por isso que se você aceitar Jesus, e entender que você, aceitando Ele na tua vida, vai ter uma vida de fé, uma vida por fé. Você não vai precisar mais agradar ninguém da terra. Para ter amor, para ter carinho, para ter atenção. As pessoas estão apavoradas, com medo da solidão, com medo de novas doenças virem, com medo do apocalipse. E sabe o que eu mais me apavoro, o que mais me deixa abismado? Que boa parte são homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus vivendo a teoria da conspiração. Gente, se morrer, nós vamos para a glória. Os antigos guerreiros espartanos, quando eles desejavam era uma guerra, que eles morressem numa guerra, era morrer honrado. Agora eu e você, se tiver uma perseguição, a gente fica todo borrado.
Eu e você. Se um meteoro tiver caído na Terra, a gente se desespera. Eu não. Eu tô doido o suficiente aqui, gente. Se eu ver que o meteoro vai cair na Terra, eu boto a cadeira bem no meio do pátio, fica assim, com a Bíblia, bem de boa, adorando a Deus. E ainda dizendo bem de uma vez que eu quero encontrar Jesus. Mas para chegar nesse nível de doideira, que o Evangelho é loucura, eu tive que abrir muito mão do meu orgulho. Deus teve que me moer para isso acontecer. Então, se comigo, que busco a Deus, acontece, imagina com você que não faz nada. Você que não está fazendo nada pela tua vida espiritual. Nada pelo teu próximo. Nada pela tua família. Ah, mas eu boto dinheiro para dentro de casa. Meu amigo, se colocar dinheiro para dentro de casa, evitasse traições ou problemas conjugais, não tinha tanto milionário sendo traído. Não tinha tanta gente com dinheiro se matando de depressão e ansiedade. Pensa. Você quer ser um portador das boas novas? Você quer ser um portador do Evangelho? De uma palavra de santidade, amor e esperança? Mas para isso você tem que ser uma pessoa que não vive por aparência. Você precisa tirar o teu óculos humano e colocar o óculos do céu. Foi para isso que eu e você fomos chamados. A gente não pode ficar barganhando com Deus, negociando com Deus. Você não ora e jejua para que Deus te dê um emprego, para que Deus te faça prosperar. Isso está sendo ensinado de forma errada. E eu vou falar sempre isso. Prosperidade é uma ordem natural das coisas. Prosperidade é uma ordem... Anota aí, pega a tua caneta e papel enquanto eu tomo uma água. Porque eu preguei muito contra a prosperidade no passado. Mas eu não entendi o princípio dela. Porque a prosperidade para mim estava ligada a coisas materiais, sabe? Eu não entendi o significado. Hoje, mais velho, a gente aprende muita coisa. A própria vida nos ensina e nos mói. O verdadeiro significado de prosperidade é crescimento. E tudo que está na natureza cresce naturalmente. Você precisa aprender com a natureza. Eu acho lindo que a gente estava almoçando esses dias, minha esposa sentada, e as pombinhas estavam sentadas ali, 2 pombinhas, e ela olhando para elas e dizendo assim: quem cuida delas? Quem alimenta elas? Deus alimenta elas. E a gente fica tão apavorado. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós temos medo. Eu tenho formação terapêutica, gente. O medo é terrível no que ele faz com a pessoa. Paralisa a pessoa. Aniquila o eu da pessoa. A capacidade dela de reagir, o medo paralisa. O medo de não conseguir se livrar do próprio passado. O medo do presente, o medo do futuro. Medo. Medo de ser aceito, medo de não ser aceito. O que está te impedindo de viver essa vida de esperança, amor e santidade? Isso eu quero orar com você. Para que você pare de barganhar com Deus. Se nunca te disseram, eu vou te dizer, o jejum não é para você ficar rico, não é para você ficar curado, não é para você ter o que você quer. O jejum é relacionamento, é intimidade. Para ter relacionamento e intimidade com a sua mulher, com seu marido, você vai para o quarto, ter intimidade física com ele. Agora, para você ter intimidade física com Deus, é através do jejum, porque você sacrifica a carne. Você mostra para o teu estômago, para o teu cérebro, para o teu instinto, quem é que governa sobre esse corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele tem que ser cuidado. Não barganhe com Deus. Alegrai-vos sempre.
orem sem cessar. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Afastem-se de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todos o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. E para encerrar, fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Aquele que te chamou é fiel. Deus te chamou para essa vida de santidade, amor e esperança. Então pare de viver por vista e aprende a viver pela fé. Se você não modelar homens que viveram pela fé, se você não alimentar sua mente dessa viva esperança, se você alimentar sua mente só com o teu ambiente de trabalho, só com o que o teu pastor, o teu líder, seja lá o que for, fala, o ambiente vai te moldar e você vai se tornar um alienado. Você precisa questionar agora o que você está pensando e vir para a Escritura. E ter intimidade com Deus, não há vida de oração. E uma intimidade mais íntima através do jejum. E não um jejum para negociação. Não vou jejuar para prosperar. Isso é errado. Não jejua para prosperar. Isso é errado. O jejum é intimidade. É relacionamento. É para você poder orar um dia por alguém, aquela pessoa ficar curada. Para você um dia poder orar por você mesmo. E os teus olhos forem abertos das mentiras que você está vivendo. É para isso que serve o jejum. Para você ter o seu ouvido aberto para escutar a voz de Deus falando contigo. Mas é relacionamento, é um viver na glória, não viver somente para a glória. É o que o cristão tem que entender. As pessoas querem fazer muitas coisas. Tem momento que a gente tem que parar de fazer coisas. A gente fica muito ocupado. A gente está muito ocupado. A gente quer fazer muito. Mas às vezes a gente precisa só parar para ouvir Deus, o que Deus quer. E se Deus falar contigo hoje, você sabe ouvir a voz dele ainda? Você lembra? Como é que é a voz dele? Como é que ele fala no teu ouvido? Como é que ele fala no teu coração? Se você não está ouvindo mais Deus falar contigo, eu vou te convidar para orar agora. Eu agradeço a todos que participaram. O Claudio Miro, que está aí. Deus abençoe tua vida, Claudio Miro. Compartilha com alguém que você ama esse vídeo. Com alguém que ela precisa entender o chamado dela como homem e mulher de Deus. E se você não aceitou Jesus e nem sabe essa doideira que eu estou falando, aceitar Jesus é convidar ele para ser o melhor amigo da tua vida. É convidar ele para ser o sentido dela e mergulhar numa jornada de conhecimento, de amor, fé, esperança e coragem. Eu gostaria que Deus me desse a coragem dos antigos cristãos que pulavam na boca dos leões. Como a gente se forja para ser assim hoje? Vamos orar, gente? Afinal de contas, temos uma vida para tocar. Temos compromissos para honrar. Responsabilidades para fazer coisas. Eu já tive meu momento de intimidade com Deus pela manhã e não abro mão dele por nada mais. Só tudo vem depois dele. E Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Claro, se você estiver dirigindo, não faça isso, por amor de Deus. Preciso. Pai, tenha misericórdia de mim. Porque eu ouso falar da tua palavra, Senhor. Porque eu ouso, Senhor,
falar do teu amor, porque eu ouso anunciar a santidade, fé e esperança. Num mundo desesperançado, vazio, que as pessoas estão correndo atrás de coisas, enquanto as pessoas são mais importantes que coisas. Eu oro a Ti, Jesus, para que alguém hoje venha entender o seu verdadeiro chamado nessa terra e se disponibilize o seu coração para andar contigo até o último dia de sua vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que esse vídeo vai ser alcançado. E que essa pessoa, Senhor, leve em consideração que eu não sou perfeito. E ela entenda que eu estou fazendo aqui por amor. Não pela vista. Não para ganhar elogios e nem parabéns. Mas sim, Senhor, para quebrar correntes do inferno que aprisionam as pessoas da ignorância, do medo. Por isso, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado e essas vidas sejam alcançadas e transformadas pelo Teu Espírito. Agora para todos sempre. Amém. Eu desejo do fundo do meu coração muita paz e prosperidade para ti. Que o amor de Deus, a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo do Senhor esteja contigo nesse dia. Não esquece, curte, compartilha, comenta, passa esse vídeo para frente, passa para alguém que precisa. Se você não precisa, se a tua vida tá boa assim, passa para alguém que precisa. Não seja tão orgulhoso, não seja tão presunçoso. E até a próxima.